Vamos começar essa análise, Cássio, porque é um jogo onde o Bahia foi melhor em praticamente todos os recortes, né? Até pegando os números aqui, posse de bola 60-40, finalizações 21-8, né? Até demorou para sair o gol do Bahia, né? O gol do Jean Lucas ali no segundo tempo. Poderia até ter feito o segundo ali, né? Depois o Bahia até parecia que estava mais perto do Bahia fazer o segundo, até mesmo do que o Inter empatar o confronto, né? Mas futebol é assim mesmo, né? O Inter ali em uma das suas poucas chances na etapa final teve um chute de fora da área, o Ronaldo espalmou nos pés de Ené Valencia, aí não dá, né? Nos pés do artilheiro do Inter na temporada, e aí o Bahia deixou escapar o triunfo, mas estreia na Libertadores com um ponto, poderiam ser três, mas o torcedor certamente fica esperançoso pelo futebol, Cássio Cardoso, apresentado na noite de hoje. Um abraço, Fábio. Tudo de bom para você, meu velho, para Ravel e para todo mundo que está com a gente aqui. De fato, a gente hoje vai falar de sentimentos muito distintos, né? Em cima do mesmo jogo. Eu lembro, Fábio e Ravel, antes da bola rolar aqui, conversando, né, com os ouvintes da rádio, que hoje o jogo ia apresentar o maior desafio técnico do Bahia na temporada e o jogo serviria de parâmetro. A gente ia ver, sendo o Bahia dominado ou dominante, que o que foi feito pelo Bahia, o que fosse feito pelo Bahia, não teria como ser relativizado por depreciar o adversário. O adversário seria sempre enaltecido, porque é um time que está invicto, um time muito bem treinado, um time com recursos técnicos, na minha opinião, um dos favoritos ao título dessa Libertadores desse ano. E eu falei isso antes do jogo, dizendo o seguinte, tem que saber o que vamos esperar do Bahia, né? Como o Bahia vai se comportar diante de um desafio desse tamanho. E olha, a surpresa foi muito boa. Eu esperava que o Bahia pudesse competir, eu não esperava que o Inter fosse atropelar o Bahia, longe disso, mas eu não esperava que o Bahia fosse fazer um jogo. Olha, é isso que é tão cruel, né? O jogo do Bahia foi praticamente irrepreensível. O nível de concentração do Bahia altíssimo. Um nível de intensidade física altíssimo. O Bahia ganhou muitos duelos. Um nível de organização tática altíssimo. E essas valências do Bahia, né, com perdão, trocadilho infeliz, já que o gol do Inter foi de Valência, elas foram regulares. Assim. O Bahia não teve uma queda abrupta em nenhum desses aspectos durante todo o jogo. É óbvio que, por exemplo, 3 minutos, o Inter subiu linha, marcou a saída de bola do Bahia, parecia que o Bahia não ia conseguir passar no meio campo. Circunstancial. Porque quando o Inter subiu e ficou, o Bahia lançou uma bola no Pulga que chutou cruzado com 5 minutos. E já disse ao Inter, olha, não vem de vez. Tem recurso aqui para ter bola longa. E logo depois o Lúcio já chutou uma bola para a defesa do Antony também. E aí, aos poucos, o Bahia foi aprendendo a controlar o jogo e com Quando eu falo de concentração é porque é o seguinte, esse Internacional é uma puca, né? Você perde essa bola para o Inter, a saída é rápida pelo Vitinho por um lado, é rápida pelo Wesley do outro, o Morré é um jogador que vem buscar o jogo para fazer associação sem bons passes, e você tem no meio campo Bruno Henrique e Alan Patrick. Esses caras, para dar um passe longo, faz, né, tranquilamente, deixa um companheiro na cara do gol, joga nas costas do adversário. Então o Bahia tinha que ser muito assertivo, e o Bahia entendeu isso. O Bahia não deixou a bola rifada, o Bahia não deixou a bola, tanto que poucas vezes a bola foi erguida na área. E isso é muito importante, que isso não quer dizer que o Bahia deixou de atacar, não tinha apetite, mas fazia isso, ao mesmo tempo que se aproximava de agredir o Internacional, o Bahia evitava que o Internacional levasse perigo, é um time forte. E o primeiro tempo, a grande chance do Inter saiu com o Bahia tentando jogar um passe errado do Ronaldo. E eu vou falar isso sem pesar a mão no Ronaldo nesse aspecto, eu acho que o Ronaldo até evoluiu muito. O Ronaldo que eu conheci aqui na época do Vitória. Mas ele errou. E a bola foi parar no pé do Caio Alexandre espetada, ele perdeu a posse. Né? Também você dá a bola para o jogador de costas para o campo de ataque, ele toma pressão, perde, e o Vitinho na cara do gol chutou, e aí o Ronaldo se recuperou, fez uma grande defesa. Foi um lance muito agudo, parecia que o Inter ia fazer 1-0, mas, repito, foi um lance que nasceu de um erro grave do Bahia.
O Bahia sem a bola para bloquear as iniciativas do Inter, o Bahia foi muito feliz na maioria absoluta das jogadas. E o Bahia também construiu. O Bahia teve outras finalizações, chutou mais de fora da área, fez um jogo que acabou 0-0 no primeiro tempo, com a torcida aplaudindo. E a minha preocupação era, caramba, o Roger Machado é um cara que sabe o que é o jogo do Bahia, e não falo porque o Roger treinou o Bahia 19 e 20. Falo porque o Roger pegou o Bahia de Rogério Ceni aqui 2 vezes ano passado. Pegou pelo Juventude, tomou 2-0, pegou pelo Inter, empatou em 1-1, coincidentemente, infelizmente, com uma falha também de goleiro na reta final, dando rebote. E quando eu falo falha também é porque eu continuo achando que o Ronaldo falhou, apesar de que no primeiro comentário que eu fiz lá no Twitter, no X, eu fiz antes de ver o replay. Depois de ver o replay, o nível de dificuldade da bola para mim realmente aumentou, mas ainda assim a sensação de que ele ter espalmado para frente, alguém essa pessoa dizer, foi para o lado, foi para o lado, mas o Ené Valencia dentro da área pegou o rebote. Pô. Então isso, enfim, continuo achando que foi falha, mas o que eu quero dizer é que o jogo do Bahia naquele primeiro tempo foi um jogo que deixou o torcedor com a sensação de que ia se aproximava de vencer, e a única preocupação era como o Roger Machado iria reagir a isso, já conhece tanto o Bahia. E o Roger Machado não conseguiu reagir. O Bahia, no segundo tempo, apesar das primeiras finalizações terem sido internacional sem perigo, mas foram no internacional, o Bahia se comportou bem. O Bahia voltou a gostar da bola, a procurar lances associativos. E assim, isso é muito bacana. O Bahia, quando ele está num jogo de lucidez, é legal a forma como o jogo se desenrola, sabe? É agradável para quem gosta de futebol também, não só para quem está torcendo para o Bahia. O jogo ficou bom, o jogo ficou atrativo. Rapaz, o que o Eric Puga fez hoje, o Eric Puga é muito lúcido. E eu falo isso chamando a atenção porque, assim, às vezes você vai escolher entre um jogador rápido e um jogador lúcido. E a gente está conseguindo encontrar as duas coisas do Eric Puga, sabe? O nível de exigência da partida subiu. Ele foi e respondeu, velho. Respondeu, chamando para ele responsabilidades e entregando o jogo. Entregando jogada, gerando oportunidade. Então o Bahia fazia um jogo bom, o Bahia fazia um jogo de domínio. O Inter teve um momento que parecia aceitar, teve determinados momentos que parecia não ter alternativa, não conseguia, correu atrás do Bahia demais no segundo tempo. E aí, quando o Rogério faz trocas, ali por volta dos 21 aos 22, tira o Everton Ribeiro, tira o Cauli, tira o Arias, coloca o Eric, coloca o Ademir e coloca o Gilberto. Mas o Bahia não caiu. Eu vi muita gente comentando que o Bahia faz o gol e troca para ir recuar. Não aconteceu isso, a troca foi 0-0. E o Bahia faz um gol que, assim, foi o bacana, além de ser, evidentemente, ter sido gol, foi o fato do gol ter representado na sua construção que o Bahia estava sendo no jogo. O Bahia estava gostando da bola e o gol foi de quem gosta da bola. Foi de quem quer construir com qualidade, de quem quer... de quem tem repertório. O Bahia teve repertório hoje. O Bahia finalizou mal. Eu acho que aí é um ponto que a gente vai chamar a atenção quando for falar das jogadas individuais. Mas o Bahia construiu bem. O Bahia chegou ao campo de ataque bem. O Bahia teve repertório. O Bahia teve boas execuções técnicas de passe. Foi um jogo muito bom, pô. Quando o Bahia faz 1-0 com aquele gol, daquela forma, caralho, isso é o ciclo perfeito, velho. Pega um puta de um adversário que é qualificadíssimo, faz um jogo imenso e faz um golaço desse. O mais difícil era fazer o gol no Inter. O Inter tem uma defesa forte, pô. E o Roger até destacou que estava fazendo uma troca de posição de zagueiro na hora. Mas, paciência. O fato é que o Bahia fez 1-0 e eu não vi o Bahia recuar. Só que eu vi o Internacional, que é muito qualificado, e mais para um jogo ofensivo. Tentar sair. E vamos lá. Ficar ali o quê? Uns 10 minutos entre um jogo e outro, entre um gol e outro. Não foram 10 minutos do Inter necessariamente espremendo o Bahia. O Bahia saiu, buscou jogo. Mas o Bahia já tinha 1-0 de vantagem e era muito natural que você esperasse o Inter, você tendo o Puga e o Ademir na partida. Pô. Por que não fazer isso? E o Bahia não tomou susto até o lance fatídico, né? Que parece uma coisa inacreditável, parece ser karma. Sabe? Porque veio um cruzamento da esquerda, eu vi aqui, tá perto de mim, o Juba hesita, porque o Juba patina, literalmente. Hesita ali, porque patina. A bola cai no Aguirre, o Aguirre dá uma fatiada na bola. Repito,
Ele parece não querer cortar, Cássio, para ganhar tempo na jogada. Porque se ele corta, a bola volta para o Inter. E aí ele, nessa que ele hesita, ele não percebe, parece que o jogador do Inter está próximo. É isso, eu tenho para mim, eu não vi replay desse lance ainda. A sensação que eu tive é que ele dá aquela patinadinha, tipo, você firma o pé de apoio e escorrega. Aí, rapaz, o Aguirre faz esse cruzamento fatiado, esse chutamento. E o Ronaldo, repito o que eu disse no início aqui do comentário, para mim, na Fonte Nova pareceu mais grave a falha. Vendo o replay, tira um pouco o pé do acelerador, do peso da crítica, mas continua achando que, rapaz, essa bola não pode ser espalmada para o meio, velho. A Cássio foi pro lado. Se fosse pro lado, o William Valência não pegava. Ela pode ter sido mais pro lado do que pro meio. Mas o William Valência não precisou dar um pique, não, velho. Ele se antecipou ao Canu, de fato, né? Teve ali 2 segundos de 2 milésimos ali de reação e fez o gol, pô. Bateu de primeira na bola. Acho que houve falha do Ronaldo. Foi uma ducha de água fria, porque o Bahia estava muito bem, o Inter não estava ameaçando. E depois o Bahia ainda tentou. O Bahia não ficou aquele, eu senti, meu Deus, o jogo. Não, tentou. Lúcio teve uma chance ainda que o Gilberto, que jogou para o Ademir, botou na lua. Aliás, o Lúcio está pegando muita bola dessa, não está conseguindo chutar no gol. E ficou ali aquele sentimento. E terminou com o Bahia no ataque, tá? O jogo terminou com o Bahia no ataque. O William José tentando fazer um contra-ataque e acabou ali cometendo a falta. O juiz encerrou a partida. É assim, é uma grande estreia tecnicamente do Bahia. A competitividade do Bahia foi muito boa. Mas assim, aí alguém vai dizer, é só fazer, se jogar assim garante a vaga. Mas não é simples jogar assim. Tem muita coisa dar certo para que o time performe nesse nível que performou hoje. E performou muito bem. Muito bem. Foi um grande jogo do Bahia. E é muito legal quando isso vem acompanhado de um resultado, porque você fica mais confortável para poder dizer isso e as ressalvas não virem ali, né? Porque teve torcedor aqui no pós-jogo, recuou, botou a bunda na parede. Não, velho, não aconteceu isso. Não é cruel dizer isso. Mas é um empate pesado para a dinâmica do grupo. É um empate pesado porque o Bahia performou. Se alguém me dissesse se seria uma tragédia empatar com o Inter na estreia da Libertadores, eu não diria que era, mas pelo que for o jogo, foi uma punhalada, sabe? Foi um negócio, meu amigo, inacreditável. E aí, ficam aí as mensagens, né? Eu continuo achando que um goleiro de altíssimo nível, como o Bahia estava procurando, não tomaria esse gol, como não tomaria outros que o Bahia já tomou. Acho que o Bahia tem um 9 muito promissor, que é o Lúcio, mas precisa ter opção, porque o momento do Lúcio não é bom, e aí você não vai esperar que um jogador de 21 anos seja alta performance o tempo todo, na oscilação você tem que ter opção. Mas se o Bahia quiser pegar esse jogo como referência, em linhas gerais, para dizer assim, podemos jogar em alto nível, podemos enfrentar qualquer adversário, tá valendo. Porque hoje o Bahia não pegou um time de pouca qualidade, o time foi de muita qualidade, e a resposta do Bahia foi muito boa. O problema, tem um amigo meu que ele jogou no grupo uma frase que eu gostei muito, eu cheguei a postar. O Bahia já está aprendendo a jogar. Né? Jogou bem contra o Corinthians, entendeu os contextos do jogo contra o Corinthians, mas não ganhou. Hoje, contra o Inter, os 2 tempos o Bahia foi melhor. Não ganhou. Então ele falou, o Bahia está aprendendo a jogar, o Bahia precisa aprender a ganhar. E realmente são coisas diferentes. Né? Você jogar e você ganhar, normalmente uma coisa leva a outra, naturalmente, mas não é garantia. E o Bahia precisa aprender a ganhar, para que ele possa ter esse momento muito positivo de competitividade que eu acho que o Bahia viveu nessa semana. Não vou botar o Bavi, mas acho que o Ceará foi um bom jogo do Bahia. Corinthians foi um bom jogo, todos na Fonte Nova. Vou deixar claro que isso também é importante destacar. Mas foi bom jogo contra o Ceará, bom jogo contra o Corinthians, bom jogo contra o Inter, e o Bahia só ganhou 1. Então, precisa, e em todos esteve na frente. Não teve atrás do placar em nenhum deles. Então, o Bahia precisa aprender a resolver o jogo. Seja evitando falhas como as que aconteceram contra Corinthians e Inter, seja tendo um pouquinho mais de eficiência na frente. Eu acho que essa é a mensagem de cobrança que fica. Mas a gente vai precisar se dissociar um pouquinho da angústia, da frustração, do resultado, para enaltecer que foi uma grande performance do Bahia. Um tipo de performance que serve para você colocar de parâmetro quando você buscar. Esse time é capaz de jogar uma bola qualificada? Pega o jogo contra o Inter na estreia da fase de grupos da Libertadores. Uma pena que esse jogo não venha a reboque de um grande resultado, porque seria muito mais tranquilo
para classificar a partida com um grande jogo. Mas eu fico confortável para dizer, foi um grande jogo do Bahia. Muito bem, Cássio Cardoso. Ravel Pinheiro, para você, qual o sentimento que fica? O da esperança pelo bom desempenho ou da frustração por não ter aproveitado as chances e não ter um goleiro para a sequência, porque não vai chegar goleiro ainda, dificilmente vai chegar goleiro tão cedo, né? Só na próxima janela, de não ter um goleiro tão seguro também para o restante aí da fase de grupos da Libertadores, que no final das contas pode acabar pesando lá na frente. Qual o sentimento que fica maior em você? Fábio, primeiramente, lá ele, boa noite para vocês aí. E, assim, eu acho que o que Cássio trouxe na análise dele, assim, ele dissecou perfeitamente. E é por isso que eu não vou nem focar tanto assim sobre detalhes do jogo e sobre essas questões especificamente. Eu vou focar até mais na sua pergunta e o sentimento que fica em relação a tudo isso. Mas antes de fazer, eu quero deixar claro aqui alguns pontos. Primeiro, o Bahia fez uma ótima partida. Talvez certamente uma das melhores do Bahia na temporada, tá? Isso é indubitável. O Bahia fez uma excelente partida. O nível de desafio técnico que o Bahia teve hoje, nesse jogo, ele jamais tinha tido ainda em 2025, com essa formação, com essa proposta de jogo, com esse nível de complexidade, e jogando uma competição que, de qualquer forma, a mentalidade muda, tá? Jogar uma Copa Libertadores muda a chave do jogador, muda o comportamento do jogador, muda a forma como ele se vê. Tá? O Internacional, os jogadores do Internacional pareciam viver, inclusive, isso com uma maturidade maior do que os jogadores do Bahia, embora alguns jogadores até tenham experiência de jogar essa competição, mas a camisa do Bahia voltou à Libertadores depois de 36 anos. E eu acho que isso até justificaria o nervosismo inicial que eu acho que o Bahia teve ali em alguns minutos, como o Cássio até pontuou, que fez com que o Inter marcasse pressão ali no começo. Mas a resposta também veio rápida, quando Pulga, já lançado ali nos primeiros minutos, deu uma finalização perigosa que poderia ter resultado no Bahia abrindo o placar. Feita essa ponderação, antes do jogo começar, a gente poderia analisar o empate como um resultado dentro de uma certa normalidade, uma certa naturalidade, porque o Internacional é o favorito de um grupo muito equilibrado, tá? Na minha avaliação, o Inter está um pouco acima dos outros 3 times, e é o favorito. Então, se a gente não pega o contexto do jogo, o que o jogo aconteceu, e fala assim, esse jogo foi empate, eu acho que muito poucos torcedores aqui questionariam o resultado final da partida. Só que, quando você analisa o que foi o jogo, aí esse empate ele entra numa conta pesada de se pagar, pelos motivos que eu vou falar agora aqui. O Bahia jogou melhor do que o Inter o tempo inteiro. O Bahia teve mais volume do que o Inter. O Bahia se aproximou de fazer mais gols do que o Inter, que acabou tendo um gol que acontece num lance praticamente circunstancial da partida, tendo em vista que a pressão que o Inter conseguiu colocar no Bahia ali foi mais na metade do primeiro tempo e foi uma pressão que não gerou lances cabais de finalização do próprio Inter, à exceção da falha de Ronaldo, né, que também Cássio já mencionou no primeiro tempo. Foram lances ali que acontecem dentro de um jogo de duas equipes qualificadas, mas o Bahia teve domínio técnico sobre o Inter. Conseguiu executar melhor sua proposta, trocou mais de 200 passes em relação ao Inter, né? Então conseguiu executar bem, entrou num nível de concentração maravilhoso. Só que esse mesmo time que a gente está aqui enaltecendo todas essas características, Fábio, repete erros que a gente já também, o torcedor do Bahia que acompanha o time de perto há algumas temporadas, esse time repete erros que a gente está cansado de ver, que a gente está cansado de mencionar aqui. O Bahia esbarra em falhas individuais, em falhas de desatenção, de pequenos momentos de desligamento de uma partida boa, que faz com que o time não consiga alcançar o resultado. E o resultado é muito importante para você pavimentar um caminho, consolidar uma campanha, ter condição emocional para continuar jogando dessa mesma maneira, acreditar na sua proposta, na sua filosofia, se enxergar grande, peitar os adversários que vão vir, tá? O resultado ele precisava vir hoje porque o Bahia foi melhor do que o Inter e precisava confirmar isso no que importa, que é o placar do jogo. Não adianta a gente olhar todos os scouts aqui, ver que o Bahia teve mais posse de bola, trocou mais passe, teve mais finalização e no final das contas, o resultado, a quantidade de gols que o time fez foi a mesma do time que foi dominado. Então, falta ainda, eu concordo também com essa frase do seu amigo, Cássio, falta ainda o Bahia aprender a vencer o jogo. Seja finalizando melhor
dentro da área, fora da área, para conseguir fazer mais gols, seja protegendo o seu sistema de defesa, precisa proteger melhor o gol. Afinal de contas, defensivamente, o Bahia fez uma partida quase impecável. A bola que Mingo jogou hoje, pelo amor de Deus. Só que no final das contas, o Bahia vai para casa com um empate, sofrendo o mesmo número de gols que fez. Isso porque o Bahia, para mim, negligenciou a contratação de uma peça importante no time titular, que era o gol. Mesmo que Ronaldo até tenha, para mim, assim, elevado o nível técnico de um modo geral da posição, tá? As duas falhas que ele cometeu, para mim, agora na sua passagem do Bahia, foram duas falhas pontuais em jogos que ele vinha bem, tá? Vinha bem, só que essas falhas resultam em o Bahia não conseguir alcançar o placar que esperava. E o Bahia negligenciou, ou talvez não tenha negligenciado, tenha feito um erro de avaliação sobre um substituto para Lúcio Rodrigues. Porque o Bahia se desfez de Everaldo muito sobre aquela avaliação de que o jogador não era mais útil. Everaldo quis ficar no Bahia e hoje a gente conta com o William José em uma fase que não consegue melhorar o nível técnico do time quando o Lúcio vai mal. Lúcio é um jogador extremamente importante para o Bahia, já deu muito retorno técnico, acredito que ainda vai dar muito retorno técnico, só que atravessa um mau momento. E aí a gente olha para o banco, pede para que ele seja substituído, pede para que outro jogador tenha oportunidade, e esse jogador ele é José, que vive um mau momento, que não consegue mudar, e hoje, mais uma vez, não conseguiu mudar o panorama do jogo. Jogou pouco aí, também, né, disse, Rafael? Assim, defendendo jogou teve poucos minutos, mas os poucos minutos que ele teve, eu acho que vem, Fábio, de uma sequência de partidas onde ele não, de fato, não muda. Não é só sobre hoje, para mim. É só de algum tempo onde o William José não consegue estar plenamente em forma física, não consegue acompanhar o ritmo do ataque do Bahia, ainda não está adaptado ao modelo de jogo, mas que a gente muitas vezes dá uma arrefecida nessas críticas pelo fato dele ter feito um gol de falta, pelo fato do time de um modo geral estar bem, pelo fato dele conseguir combinar uma ou duas boas jogadas pontualmente na partida, porque tecnicamente ele é bom. Não estou discutindo aqui a qualidade técnica de William José. O que eu estou questionando nesse momento é a entrega. Qual o nível de entrega que ele está conseguindo fazer? Especialmente quando o Lúcio não consegue fazer também a entrega dele. E aí hoje a gente não tem Everaldo, que o Bahia abriu mão, não contratou um jogador de ponta ali de lado que tem a capacidade de finalizar melhor, porque hoje eu acho que também faltou isso. Independente da postura, da atuação dos centroavantes, faltou um pouquinho de capacidade também de outros jogadores de conseguirem finalizar, né, de conseguirem entregar finalizações de maior risco para que o Bahia pudesse se aproximar de fazer mais do que um gol na partida. Então, a minha avaliação, ela é uma avaliação bem agridoce, porque, como eu disse, e quem pegar o recorte só da crítica aqui vai achar que eu estou dizendo que o trabalho é ruim, que é terra arrasada, que é isso, que é aquilo, e não é nada disso. Para mim, o Bahia faz um excelente início de ano, um início de temporada muito bom. Quando eu vejo esse time jogar a bola que jogou hoje, eu fico muito empolgado, porque esse Bahia que jogou hoje na Fonte Nova, e que mereceu vencer, se a gente vê atuações desse nível na Fonte Nova durante o resto do ano, dificilmente o Bahia não vai vencer partidas, porque não tem times com nível técnico, não tem muitos times no futebol brasileiro com o nível técnico que o Inter tem. Com o Alan Patrick no meio campo, dominando muitas vezes as situações de jogo, como ele conseguiu dominar em alguns momentos, e oferecendo risco para o Bahia, criando jogadas. Um Ener Valencia, que é um bom centroavante, com bom posicionamento de área, que conseguiu se antever ao lance ali em relação a Canu, botar a bola para dentro. Então esse Bahia ele vai conseguir vencer muitos jogos se jogar dessa maneira. Só que a gente também não pode deixar de pôr uma lupa nas questões que ainda afastam o Bahia dos 3 pontos. E o resultado precisa vir. A gente não vai poder... Quanto tempo mais a gente vai conseguir elogiar aqui as boas atuações se elas não vierem acompanhadas de triunfos? Né? Então eu acho que as soluções precisam acontecer. Acho que o Bahia precisa ter mais inteligência emocional para jogar jogos. Faltou um pouquinho de cera, por exemplo, o Ronaldo chegou a fazer uma cera depois do gol do Bahia, ninguém mais caiu depois. Falta um pouquinho de malandragem, falta ter a capacidade de vencer o jogo. E isso pode acontecer tecnicamente, pode acontecer em fatores mais subjetivos da partida. Falta essa capacidade de ler e entender que um passo o Bahia já deu. Falta alguns outros para poder transformar essas boas atuações que o time vem tendo em resultados que o time precisa, Fábio.
Muito bem, Rafael Pinheiro. Eu particularmente achei uma grande atuação do Bahia, viu? Tô com vocês. Realmente pecou ali, né? Poderia ter matado o jogo antes, poderia ter ido melhor na questão do gol, que a gente vai voltar daqui a pouco. Mas eu acho que deixa uma impressão muito boa, né? Assim, deixa uma confiança, né? Foi estreia na fase de grupos contra o Inter, né? Invicto na temporada. O time da Série A que menos entrou em campo, né? Teve um calendário super tranquilo, porque não jogou pré-Libertadores, não jogou fase inicial de Copa do Brasil. O Campeonato Gaúcho é mais light, né? Ele tem 12 datas só e começou até é, mais tarde do que os demais estaduais, terminou antes do que os demais estaduais. Então, um time que fisicamente ali teve uma pré-temporada ideal, né? Foi campeão, estava confiante, havia feito um grande jogo contra o Flamengo no Maracanã, né? No último sábado. Até teve um dia a menos, né? O Bahia de preparação do que o próprio Inter, né? E o Bahia foi senhor do jogo, assim. Foi senhor do jogo e o desempenho eu acho que foi muito satisfatório. Mas claro, né? Futebol é bola na rede, não adianta jogar assim todos os jogos e não trazer os 3 pontos. Bom, a gente vai continuar falando do jogo, mas antes aqui alguns comentários da galera no chat. O Dan fala que o resultado foi esperado. O Bahia pode jogar bem, mas não tem um atacante e não tem goleiro. É um atacante que faz gol e não tem um goleiro. O Muniz está por aqui também. O Fred Alan fala que jogamos bem, tivemos chances de matar o jogo, porém Libertadores é isso. Qualquer oportunidade o outro time vai aproveitar, pois os times do grupo são bons. O Saulo Lessa falou que o Bahia fez o jogo de sempre, cruza pela direita, hoje foi rasteiro, porque o Inter anulou a cabeceada. Saulo Lessa é torcedor do Vitória, tá por aqui, aproveitou para cornetar o tropeço do rival. Também o Cláudio Alves disse que o Cássio Zippo ficou feliz aí com o empate do Inter. Acho que não, viu, Cláudio? O Wilson Queiroz falou que você passou por ele na ladeira do Jardim Baiano, mas não deu nem para parabenizar pelo belo trabalho. Mas tá parabenizado agora. Um Wilson abraço, Wilson. Queiroz. Sobre o gol, né? Tem o Elson Silva, falou que não viu culpa de Ronaldo no gol. O erro que eu poderia ver foi de Canu, por não ter acompanhado a jogada, assim como fez o centroavante do Inter. O Cláudio Alves fala que o Cauli jogou bem, Thiago Santos fala que Pulga não passa desse ano no Bahia, nível Europa. A gente vai falar daqui a pouco sobre o Pulga, né? Mas o cara em 4 dias, né? Ele estreou na Série A do Campeonato Brasileiro e na Libertadores. E parecia que ele estava jogando Campeonato Cearense, né? De tanta tranquilidade que ele estava em campo, assim, não sentiu nada o peso dos jogos, né? No campinho a gente vai avaliar melhor. O Guilherme Gereissati fala que o Bahia foi cabaço no jogo. O Michel Xavier fala que foi um jogão. O Rafael Pinheiro falou que foi inacreditável quando saiu o Caio Alexandre para entrar o Nestor com o Acevedo no banco. Eu vi muita reclamação disso, ter entrado o Nestor e não o Acevedo. É uma reclamação justa para vocês? Não, veja, o Acevedo vinha oscilando, certo? Às vezes entra bem, às vezes entra mal. O Bahia já tinha colocado o Eric no lugar do Everton Ribeiro. Jean Lucas ainda estava em campo. Quando você coloca ali o Nestor, você empurra o Eric para primeiro homem e continua. O Eric tem estatura, tem força física para jogar por ali. E aí sim, talvez você tivesse que, como é que tira o Caio Alexandre e não bota o Acevedo? Sabe? Aí você tava dizendo, tá vendo? Já tem Eric, já tem Jean Lucas, já botou o Acevedo. O Rogério tentou fazer porque o Bahia tivesse ainda qualidade para ficar com a bola no pé. Eu não acho que foi uma troca ruim, não. Não credencio isso a um problema pro Geraldo, não. Acho que o Nestor precisa jogar mais. O Nestor tá numa pegada que você não percebe que tá em campo. Mas, de fato, não posso credenciar a troca ao problema que o Bahia teve no placar, não. Acho que seria natural você botar o Nestor, já que o Eric e o Jean Lucas ainda estavam em campo. Eu também não faria nada de diferente em relação às mudanças que o Rogério Ceni fez, não. Especialmente porque no domingo muita gente criticou, né, o fato dele ter feito mudanças que retraíram demais o time quando Everton Ribeiro foi expulso. E o Bahia de fato abdicou de jogar. Talvez ele acabasse acontecendo a mesma coisa hoje se ele colocasse uma peça mais defensiva, né? Eu acho que ele tentou uma estratégia que fizesse com que o Bahia ainda tivesse qualidade técnica para, de alguma maneira, ter momentos ali com a bola, propor o jogo, trocar passe e não ficar só se defendendo. A gente sabe que a Acevedo é um jogador que tem características mais defensivas e Eric, fundamentalmente, é um jogador de
presença, né, de força física, mas não tem, assim, com a bola, por exemplo, o mesmo nível que a gente sabe que Nestor tem, embora eu acho que ele ainda esteja devendo. Então, as substituições, para mim, foram dentro do esperado e da proposta que de fato o Bahia precisava ter, a postura que o Bahia precisava ter, e para mim nem foram tanto elas assim que determinaram o rumo do jogo, apesar do Bahia ter perdido qualidade técnica com a saída de Everton Ribeiro e Cauli, mas eu não acho que isso condiciona o resultado da partida. O Bahia acaba perdendo mais uma vez, como eu disse, perdendo a oportunidade de vencer, né, por uma falha circunstancial. Muito bem, lê alguns comentários aqui para a gente arrematar. O Major Tom fala que Ronaldo não falhou, Canu dormiu na jogada, segundo erro no segundo jogo seguido, Canu é temerário. O Raimundo Salles fala que não dá para dizer que o William José está em má fase, porque o Rogério Ceni não dá minutos para o William José. O William José tem condição, tem que jogar, tem que mostrar a parte física. O William José entra aparecendo no ferryboat, pô. Aí eu tô com um Ravel nisso. Você vê que é o William José na beira do campo pelo tamanho do cara, o cara tá largo, velho. Eu acho que... Exatamente, porra. Como é que o cara vai ter minutos se ele não diz pro treinador que ele tá minimamente habilitado para isso? Assim, veja que Lúcio não estava bem na partida hoje. Para mim, Lúcio, hoje, já dando um spoiler do que eu vou dizer no campinho, para mim, Lúcio jogou mal. Mas, meu amigo, quando o William José entra para fazer a posição de Lúcio no time do Bahia hoje, eu sinto saudade de Lúcio fazendo a posição que ele tava fazendo. Mesmo mal, eu fico com mais esperança de que Lúcio possa entregar alguma coisa, mobilidade, fundamentalmente, do que o William José. Agora sim, feita essa ponderação, o cara entrou no jogo e os laterais do Bahia não conseguiram cruzar uma bola na cabeça dele. E talvez a bola aérea ele pudesse agregar de alguma forma, só que as bolas que foram cruzadas depois que o William José entrou foram todas na posição onde o Lúcio estava. Então, faltou também os caras acionarem um pouco mais ele, mas é um jogador que não está dizendo fisicamente que Rogério Ceni deve contar com ele por mais minutos. Para mim, e é engraçado não também que as pessoas falam da lupa em cima do Ronaldo. Primeiro, eu achei a condição do Ronaldo excelente. Então, a benevolência que eu tenho com o Everton Ribeiro, eu também tenho com o Ronaldo. Posso não ter com o Marcos Felipe. Que evidentemente eu faço autocríticas. Mas a lupa em cima do Canu é absurda. Parece que tudo é erro do Canu. Velho, deixa eu dizer uma coisa. A Ené Valencia foi muito bem no rebote, mas muita gente podia não esperar que aquela bola fosse rebote naquela direção. Parece que o Canu foi uma falha gritante. Não foi não, discordo. A bola não foi rápida? Ou o Ronaldo não espalma isso para meio da área ou tenta encaixar. Quando você espalma para meio da área, meu irmão, você vai para a roleta russa. O Valencia estava lá e pegou o rebote. Achar que foi falha do Canu. Estou dizendo que o Canu errou de forma gritante. O Gilberto errou de forma gritante. Não acho que foi gritante, não. Eu acho a falha do Ronaldo maior que a do assim, Cássio, quem joga a bola sabe que o cara que está ali na posição de zagueiro, ele não vai se posicionar, se portar, esperando que o seu goleiro vai espalmar a bola para o meio da área. Então, mesmo que ele pudesse ter ali um tempo de reação bom, melhor do que teve, o cara não está esperando que o goleiro vai rebater a bola para dentro da área, não, pô. Tá esperando. Por mais que Ené Valencia tenha o mérito de ter acreditado na bola, ter a sagacidade de ter uma velocidade de reação melhor que a de Canu no lance, eu acho que Canu, nenhum zagueiro esperaria que o goleiro fosse rebater a bola, mesmo com o nível de dificuldade que a bola teve, para onde ele rebateu. Poderia ter rebatido mais pro lado. É isso. Só voltando no lance do gol, né? O Ricardo falou aqui que olhando a câmera de trás, ele fala que a defesa do Ronaldo é absurda. E realmente, assim, a minha opinião sobre isso, assim, ele poderia ir melhor. Estão divididas as opiniões, estou percebendo. Ele poderia ir melhor, assim. Eu acho que se fosse um goleiro, o Everton do Palmeiras, ou o Everson do Atlético Mineiro, ou o Rocher do Inter, né, que nem jogou hoje, mas um goleiro desse nível. A gente, era um goleiro que poderia fazer algo melhor nesse lance. Mas o Ronaldo, a bola faz uma curva e na câmera de trás fica muito claro que ela ia muito no canto. Inclusive, eu não sei nem se ela ia no gol. Ela podia ir na trave ou ir pra fora, assim. Ela pega uma curva, assim, e eu não tenho nem certeza se ela iria de fato no gol, né? Ela poderia ir pra fora ali, mas claro, o goleiro não tem como saber, ele, obviamente, fez a defesa, né? Mas, assim, eu não considero uma falha tão grave, não, assim, poderia ir melhor, poderia, talvez não o Ronaldo, assim, talvez seja o que se espera de um goleiro como o Ronaldo. Até acho que o Marcos Felipe tomaria o mesmo gol, tá? Se fosse o Marcos Felipe, eu acho que não iria fazer... Eu vou sugerir um exercício ao contrário, Fábio.
Se fosse o Marcos Felipe nesse lance, exatamente isso, ele estaria sendo enaltecido por uma grande defesa ou estaria sendo cobrado pelo gol sofrido? É exatamente o que Igor Santos, inclusive, trouxe no chat aqui. Se a gente pega Marcos Felipe com todo o histórico que ele tem com a camisa do Bahia, inclusive falhou no 1-1 que o Bahia também conseguiu abrir o placar no ano passado no Brasileirão. David Duarte fez o gol de cabeça. O Bahia também pecou em não fazer o segundo gol. E aí, no finalzinho do jogo, de uma maneira amarga, trágica, toma um gol numa falha de Marcos Felipe. Roteiro muitíssimo parecido, inclusive. Só que nessa partida o Bahia jogou bem melhor. E aí Borré faz aquele gol de empate. Será que Marcos Felipe, tendo feito a defesa que Ronaldo fez hoje, seria uma defesaça ou seria uma falha? Fico com a impressão de que seria uma falha, a avaliação seria outra. É aquilo das falhas retroativas, né? Do peso que o jogador carrega com o histórico. Né? Isso aí sempre tem. Mesmo com o do Canu, né? Então acho que meio que passa por isso, assim. Mas eu acho que eu não consigo ver a falha do Ronaldo tão mais grave como o do sistema defensivo, porque eu acho que o Juba poderia ter ido melhor no corte, e eu acho que o Gilberto e o Canu também poderiam, assim, o Valência foi muito livre ali, tinham 2 jogadores perto dele, o Gilberto, acho que era o Gilberto, tá, me corrijam aí se eu viajei aqui, mas era o Gilberto e Canu, e assim, o Valência foi ali tranquilamente, livre ali, se desvencilhou ali, acompanhou a jogada e botou pro gol. E até pro aliviar um pouco o Ronaldo, como foi uma bola cruzada, né? Ele até espalma de fato pro lado. Nesse lance ele poderia até espalmar para frente, que seria menos perigoso. Seria muito mais difícil o Valência chegar ali no meio da área do que chegar do lado, né? Porque ele já estava se projetando no segundo pau. Então, enfim, eu acho que é uma falha, mas eu acho que é uma falha aceitável, assim. Eu não consigo achar uma falha grave. Eu acho que a falha do sistema defensivo também eu coloco até na mesma prateleira do que a do Ronaldo, assim. Pelo menos a minha Eu acho opinião. que você disse algo aí, Fábio, que eu concordo assim inteiramente na sua análise, que é o seguinte: os 3 goleiros do Bahia teriam a mesma postura. Os 3. O grande problema é o Bahia não ter um goleiro que tenha a capacidade de agir diferente em bolas como essa, porque essa não foi a primeira e certamente não será a última. Um goleiro melhor, acho que ele poderia até ter o raciocínio rápido de espalmar para frente, porque só tinha jogador do Bahia. Se ele espalmasse ele espalmou pro lado. Todo goleiro que estiver em campo no Bahia, ele vai ser cobrado pelo que o Bahia está vivendo. O que o Bahia tem tomado de gol com falha de goleiro é um absurdo. E é por isso que eu disse que esse resultado foi cruel com o time, mas não foi cruel com o clube. Porque o nível, todo mundo aqui concordou que essa bola poderia ter o mesmo resultado se fosse o Marcos Felipe e o Danilo Fernandes. E talvez, se você dissesse, essa bola rolar, qual desses 3 você colocaria nessa bola? Eu botaria o Ronaldo. Continuaria com o Ronaldo. Não tenho dúvida. Mas eu não posso não achar que foi falha, porque é isso, para a alta performance. Veja, se você quer chegar nos melhores lugares do futebol sul-americano, seu goleiro não pode responder dessa forma numa bola dessa, velho. Não, aí eu concordo. Sim. Não dá. Então a gente tá ali querendo criar uma análise mais cuidadosa, porque o Ronaldo, se fosse o Marcos Felipe, era capaz de nem sair da Fonte Nova. Porque ele teria espalmado, porque não espalmou pro lado. Mas o desgaste do Marcos Felipe já está muito grande e o Ronaldo acabou de chegar. E o Ronaldo apresenta lances de segurança. Muitos chutes que o Inter deu, a gente não tomou susto nenhum. Bola aérea que o Ronaldo saiu, não tomou susto nenhum. E talvez isso aí esteja... E o Ronaldo, para mim, tem que ser o titular do Bahia, com os 3 que estão aí. Mas não dá para o Bahia não ter um goleiro com nível para que a gente possa ficar tranquilo o jogo todo. Não fica. Porque você sempre acha que vai uma surpresinha. E aí um jogo como esse, que poderia ter sido um jogo laureado, com um resultado fantástico, porque o Bahia foi muito bem, não foi porque o Bahia não tem segurança na meta. Então isso está complicando muito o Bahia. E se paga um preço muito grande, porque quando você olha para o elenco, o Bahia tem pelo menos um bom zagueiro, um muito bom zagueiro. O Bahia tem um bom volante. O Bahia tem um bom meio armador. O Bahia tem um excelente ponta. O Bahia tem um bom centroavante, né? Um bom jogador. O Bahia tem pelo menos uma boa peça nas áreas fundamentais do seu elenco. No gol, o Bahia tem 3 opções e nenhuma delas é extra classe. Nenhuma delas chega no nível do bom que a gente equipara o bom das outras posições. Então, eu acho que essa negligência, ela tá cobrando uma conta já tem um tempo. Muito bem. O Canal Bahia fala que demitiria todos os preparadores de goleiro.
O Iro Barreto fala que foi muito mérito do atacante no gol. Com certeza. Mas eu acho que a defesa poderia ter dificultado um pouco, tá? Até acho que o Valencia tem muito mérito no lance, mas eu acho que poderia ter dificultado um pouco mais. Quem também tá por aqui é o Rafael Almeida, falou que objetivamente o empate é ruim pro Bahia. Por outro lado, não crê que seja motivo para desânimo pelo momento que passamos. Estamos voltando a competir alto. Paciência. Comentário aqui do Rafael. Vamos pro campinho, porque vamos também debater a escalação, né? Que foi surpresa, né? Tivemos, pelo menos para mim, eu esperava um time ali com 3 atacantes, mas o Rogério Ceni optou por colocar o Cauli, né, no lugar do Ademir. Funcionou, né? No final das Essa contas, mudança fez sentido. ela aconteceu fundamentalmente porque o Rogério, com a perda de Gabriel Xavier, indisponível para o jogo de hoje, com a lesão na panturrilha, ele se viu forçado a entrar com um esquema com 2 zagueiros. Se existia ainda essa dúvida, eu acho que essa dúvida acabou a partir do momento em que ele não tinha ali sua opção de maior confiança para implementar esse sistema. E aí ele precisava ter um jogo onde o Bahia tivesse força física e capacidade de recomposição para preencher os espaços laterais do campo. E isso, Arias e Cauli conseguem entregar melhor pelo lado do que Gilberto e Ademir. Tá? Cauli, em todos os jogos que entrou nessa formação, jogando pelo lado direito, mas tendo liberdade para rotacionar pelo meio, ele apresentou melhor capacidade de recomposição, proteção e preenchimento do meio campo do que Ademir fazendo isso. Tá? Então eu acho que Rogério privilegiou esse pensamento, esse alinhamento tático ao lançar esses jogadores nessa condição. E de fato funcionou. Foram poucas as escapadas que o Internacional teve no jogo. A bem da verdade, a maior delas foi pelo lado direito de defesa do Bahia, mas muito se deu mais pela qualidade de Wesley, que é um bom jogador, vive uma boa fase, do que necessariamente pela falha individual de algum desses atletas. Na verdade, quando o Gilberto entra, para mim, não sei se Cássio concorda, mas esse lado direito do Bahia cai de qualidade. Então, isso mostra que Rogério fez uma boa escolha inicial. Cai mesmo. Eu até falei, o Arias ele pode não ter brilhado, mas ele foi um jogo muito mais assertivo do que o Gilberto, respeitando a proporção de tempo dos dois. Estou com você. Eu concordo sobre... Fábio. Não, eu concordo sobre a avaliação do Ravel. Foi uma surpresa. Esse Internacional tem uma transição muito rápida. Ele baixa 2 linhas de 4, usando o Vitinho e o Wesley como jogadores de fechar lado quando o Inter está sem a bola, com o Patrick e o Borré mais à frente. Mas quando recupera a bola, os caras dão uma esticada que são lances muito difíceis de você conter. E com o Cauli, o Bahia tinha uma condição teórica de ficar mais com a bola, né? De fazer aquele tipo de jogo que a gente considerou bem feito, de buscar o ataque, buscar a fase ofensiva, sem colocar a bola muito no risco. O Ademir muito vertical, o Ademir muito do drible, do contra um. O Cauli, num momento bom do Cauli, ele tem condição de fazer o Bahia circular a bola, né? Não Ademir tentativa e erro o tempo inteiro, né? Isso. Então, isso é algo que fizesse com que a escalação fosse bem compreendida. Qual foi o susto, né, Fábio, na hora da escalação? Porque depois que o jogo aconteceu e foi bom do Bahia, fica parecendo mais natural, mas na hora assustou porque o Cauli vinha muito mal, pô. O Cauli não estava jogando nada, o Cauli em outra rotação. Aí veio com uma especulação fortíssima sobre o Botafogo interessado. E o Cauli fez o melhor jogo dele em meses, na minha opinião. Sabe? A gente vai falar disso, mas ele foi muito bem. O Bahia funcionou com o Cauli. Então talvez tenha sido um ponto de inflexão para o Cauli na sequência da temporada esse jogo. Acho que ele foi bem, o Rogério acertou sim, a prática mostrou isso. Arias também fez um jogo muito seguro e a ausência do Gabriel Xavier diminuiu as opções, mas ainda assim era muito natural a gente ver Gilberto e Ademir, né? Num lado que é muito forte o Internacional, com o lado esquerdo, com o Bernabé e com o Wesley. E mesmo assim, Rogério, aspas, arriscou e o time funcionou. Muito bem, vamos começar com o Ronaldo. E aí? Teve erro na saída de bola, né, no início do jogo, que ele até se recuperou, né, fez uma defesa difícil ali, e teve o gol que, dependendo do critério, né, foi uma falha leve, uma falha grave, uma falha média, enfim, alguns acham que nem falha foi, mas no final das contas, como fica a avaliação do Ronaldo no jogo?
Eu acho que essa vai ser a mais polêmica de todas aí, né? Imagino. Porque como tem muita gente defendendo que não foi falha, eu continuo achando que foi falha. Acho que o Ronaldo ele foi seguro em 80%, 90%, 85% da partida. Acho que ele errou na saída de bola. Um lance que eu peso menos a mão, né? Porque é uma proposta que é mais arriscada mesmo. Você ficar com a bola e o Inter subiu, soltou pressão naquele momento. Mas o Ronaldo rebateu uma bola que foi tão pesada pro resultado, foi tão assim punitiva pro time, que eu vou dar um amarelo para ele, sabe? Podia ser até uma avaliação mais pesada, se a falha fosse mais clamorosa, mas assim, em respeito ao debate sobre a falha, eu vou dar um amarelo. Mas eu continuo achando que ele falhou e foi um lance crucial, né? Mas não foi um jogo... O jogo todo dele não foi ruim. O jogo dele foi ok, foi seguro. Tanto que a bola, na hora que foi chutada, velho, talvez tenha até contribuído. Eu esperei muito que ele pegasse. Eu não fiquei preocupado. E ele ter saltado foi algo assim, bem frustrante também, do ponto de vista técnico, inclusive. Então eu vou dar um amarelo pro Ronaldo. Não sei o que é que o Rabel acha. Vamos ver o que ele descobre aí. Rapaz, eu concordo com a avaliação, Cássio, sobre tudo aí que você falou em relação a Ronaldo. Para mim, vinha fazendo um jogo bom, um jogo seguro. Eu acho que a primeira falha que ele comete no jogo, que é uma falha, né, uma falha de reposição, é uma falha que o Bahia está sujeito a ter, né, em razão do modelo que o time adota, né, uma forma como o Bahia joga. E eu cheguei a comentar com uma pessoa que estava assistindo do meu lado. A gente trocou alguns comentários durante o jogo, apesar de não nos conhecermos. E eu cheguei a falar assim: porra, essa falha foi ruim, porque o Bahia vai continuar precisando jogar dessa forma. É necessário, pelo modelo de jogo do Bahia, que o goleiro participe, e a torcida vai ficar tensa, vai ficar apressando a reposição, a ausência de contato de Ronaldo com a bola, ou seja, tomar uma decisão de passar a bola para alguém, quando na verdade o que ele precisa é de calma, tranquilidade, porque com essa calma ele tem capacidade técnica de achar um passe bom. Ou seja, ele tem capacidade de executar algo que até durante o jogo ele fez. E eu não peso tanto isso, porque, como eu disse, essa primeira falha não resultou num gol. E eu acho que em outros momentos ele demonstrou que tem capacidade de fazer isso, que ele vinha fazendo bem, acabou errando só naquele momento em relação a esse fundamento especificamente. Mas eu não consigo deixar de pesar negativamente a minha avaliação em relação ao Ronaldo sobre a participação direta que ele, para mim, tem no resultado do jogo de hoje. Eu costumo pesar quando essas coisas acontecem aqui. Minhas avaliações, historicamente, vão sempre dentro dessa linha. Se ele comete uma falha grave e essa falha não influencia tanto no placar, eu dou uma arrefecida na minha crítica, na minha cobrança, na avaliação. Mas se essa falha, mesmo que não seja uma falha grave, influencia diretamente naquilo que o Bahia teria conquistado caso a falha não aconteça, aí para mim essa falha ela tem que ser determinante na avaliação do jogador. Então, apesar de concordar muito com a leitura de Cássio e saber também que existe uma polêmica sobre se foi falha ou se não foi falha, qual a relevância da falha, se mais gente falhou no lance, defendendo aqui minha postura em relação ao que ele fez, eu iria de laranja. Eu topo laranja. Eu topo laranja. Muito bem, então vamos... Eu abri uma enquete aqui, mas vocês querem o laranja? Vamos no laranja, então, pro Ronaldo. Eu topo. Ô, velho, e outra coisa, deixa eu dizer uma coisa pra você. Contexto importa, tá? Contexto importa. Quem entrar no gol do Bahia tem que estar pronto para não falhar. Porque o time do Bahia tá traumatizado já. Um goleiro falhando. E o Ronaldo... Exatamente. Ele tem que responder. Assuma a sua responsabilidade, meu irmão, e venha e dê o retorno. Exatamente. Numa proporção diferente, quando o Lúcio Rodrigues chegou ano passado, a torcida do Bahia estava ávida por um cara que tivesse capacidade de fazer gol, porque o Bahia também criava e não conseguia. O Lúcio vem, meu amigo, no final de uma Série A, num futebol novo para ele, num campeonato que ele nunca havia disputado, com a necessidade de adaptação rápida, o cara vem numa metade de campeonato mais de 7 gols. Então ele respondeu rapidamente também numa posição crucial. É isso que a gente espera de um jogador que vai ocupar a meta do Bahia também. Mas eu acho que é mais culpa de quem contratou do que dele, assim. Eu acho que ele é goleiro para compor o grupo, né? Assim, se ele foi colocado como titular,
Porque ele é melhor do que os outros dois no momento, eu acho. Então, O Ronaldo, ele veio eu pro não lugar vejo do Denis grande Júnior. diferença não, viu? Assim, pro Marcos Felipe, eu acho que são níveis semelhantes. Talvez o Ronaldo tenha um emocional melhor, enfim. Eu acho que o problema do Marcos Felipe é que ele sente demais o erro, né? Mas eu não consigo ver uma distância tão grande não, viu, entre os goleiros. É grande exagero, mas eu prefiro. O Ronaldo me passa mais segurança na dinâmica de jogo aqui do que o Marcos Felipe. Tem sido assim, né? Enfim. O Ronaldo que... Quantos jogos ele tem no Bahia? O Ronaldo tem 4, né? Fez o CSA, Ceará, Corinthians e esse. 4 jogos. 4 jogos. Já tem 2 falhas, né? Assim, falhou contra o Ceará e esse, né? E o Marcos Felipe, na minha opinião, falhou contra o Vitória. O lance do gol do Vitória. Falhou. No final do campeonato. Então você vê quem está cercado, né? E Danilo Fernandes falhou contra o América de Natal. E contra o Jacuipense também, né? O segundo gol ele cai para trás. É o primeiro, ele cai para trás. Esse negócio tá dramático, pô. Não se salva Figueiredo, não dá para inscrever no bid, não? O homem é goleiro. Não vai ser expulso todo jogo, esquece. Começa com 11 e termina com 11. Deixa pra lá. Bom, e o Canu? Vamos para a dupla de zaga? Canu e Mingo. Mingo, para mim, verde e Paulo Sérgio. Jogou demais de novo. Tá impressionante assim e atende às expectativas. Canu, eu botaria o verde menor pelo momento do gol de empate do Inter, tá? Mas assim, não achei o jogo do Canu ruim, não. Achei o jogo do Canu bom. Assertivo na maioria dos lances. Aí teve aquele lance do gol que acaba pesando porque era ele que estava ali com o Ené Valencia, né? Mas repito, é uma reação difícil você ver o goleiro devolver a bola pro pé do atacante. Mas era o Canu que estava perto, e por isso eu vou tirar o verde Paulo Sérgio dele e vou botar o verde musgo ali. Mingo, a gente pode fazer um combinado aqui, até se for o caso. Já começa com o verde Paulo Sérgio, a gente só tira se a gente avisar aqui. Porque, meu irmão, é chovendo molhado falar do cara. Cada partida dele é melhor do que a anterior, e a melhor foi boa, mas aí vem uma nova e ele eleva o nível. Hoje ele só errou um passe, assim, que eu tenho lembrança, com 8 minutos do segundo tempo. Depois disso aí, antes disso, meu irmão, o cara jogou demais. Craque de bola. Canu, eu vou aceitar esse verde musgo aí, Cacito, mas eu que gosto muito de Canu. Eu acho, assim, pra mim, que é um bom zagueiro. Diferente do que eu vejo, assim, parte da torcida, alguns amigos próximos, assim, não gostam tanto dele. Vou assinar esse verde musgo, mas eu achei ele um pouquinho abaixo do que eu costumo ver, assim. Eu gosto muito dele, especialmente com essa capacidade de saída de bola que ele tem. Acho que ele forma uma dupla muito bem entrosada com Canu, ou com Mingo. Mas eu achei a atuação dele ligeiramente abaixo aí, mas assino o verde musgo contigo aí. Para mim, a titularidade, por exemplo, dele é incontestável. Se o Bahia optar por jogar com um esquema de 2 zagueiros, para mim, Gabriel Xavier reserva, tá? Não tem discussão sobre isso aí, não. Muito bem, então zaga bem avaliada aí, Mingo e Canu, e o Arias, titular hoje. Recuperou a posição? Não, a surpresa da escalação, também não acho que ele seja titular. Eu acho que, inclusive, é algo que o Rogério Ceni tem feito bem, assim, nessa temporada, que é o lançamento de alguns jogadores em algumas condições específicas das partidas, que fazem com que todo jogador que está no time, né, que está no elenco, ele acredite na possibilidade de ser lançado titular, né? Então, a gente já viu o esquema com 3 zagueiros, com Juba compondo, já viu esquemas de 3 zagueiros com Gilberto compondo. Hoje a gente viu Arias entrando de titular no esquema com 2 zagueiros, que preferencialmente Gilberto vinha sendo lançado, e isso faz com que o jogador ele se mantenha vivo na disputa, motivado. E acho que Arias fez uma partida segura, assim, até para a gente não ficar com aquela sensação de que muitas vezes a passionalidade do torcedor faz com que a gente interprete que depois que o jogador fica um tempo sem jogar, ou que entra numa partida e tem uma atuação mais discreta, ele passa a ser considerável descartável. Acho que Arias é longe disso, né? Um jogador de seleção, um jogador que pode ajudar muito o Bahia, e para mim hoje ele foi bem. Não sei se Cássio concorda, mas eu iria de verde musgo para ele. Eu também, verde musgo. Tá pronto para isso, verde musgo. Foi bem. Surpreendeu, foi o melhor jogo dele no ano. Arias. Ele também não acho. Voltou bem. Foi o melhor jogo do ano. Virou titular para vocês ou cedo ainda? Rapaz, Arias, para mim, ele começou o ano titular, mesmo com o Gilberto tendo melhorado muito ano passado.
Mas aí ele fez apresentações bem ruins, bem inseguras, principalmente com a bola no pé. E aí o Gilberto virou titular. O jogo de hoje aí, a disputa tá acirrada, viu? Sei não, acho que ele vai ser titular. Ele vai se tornar titular. Eu acho que a disputa tá aberta, especialmente porque eu acho que Gilberto, ele até, no seu ponto alto, ele até entrega, tecnicamente, algo que Arias, eu não diria que não entrega, mas ofensivamente é como se fosse melhor, assim. Mas o pico de descenso de negativo, né? O pico negativo de Gilberto, ele vai mais embaixo do que o de Arias. Arias é um jogador mais regular, um jogador que consegue entregar uma certa constância, uma linearidade nas atuações, apesar de concordo com o Cássio, assim, Gilberto começou o ano melhor, justificou a titularidade, depois deu uma osciladinha, hoje, por exemplo, para mim não entrou bem, e essa disputa está bem aberta, assim, eu acho que, eu não sei nem dizer se existe hoje um titular na posição, viu? Vai depender muito daquilo que talvez o jogo peça, por exemplo, contra o Santos não vai me surpreender, até porque a tendência é que até que o Bahia entre com um time mais mexido, não vai me surpreender que pela necessidade de equilíbrio, de proteção, que a área seja titular. Mas em jogos na Fonte Nova, onde o Bahia, por exemplo, tem a mais necessidade de propor o jogo, que Gilberto entre, porque é um jogador que tem uma facilidade de apoio, para mim, de construção, maior do que do que o lateral colombiano. Bom, vamos para a esquerda com o Juba, né? Opa. Autor da assistência aí pro gol. Pelo amor de Deus, tá uma barbaridade que esse homem tá jogando. Essa última semana de Juba foi um absurdo. Pode botar. Aí eu vou ser até breve, velho. Pode jogar o verde aí, Paulo Sérgio. Vamos botar o verde bingo aí, né? Estabelecer o verde bingo e jogar para ele. Concordo plenamente com o Cássio. Também não tem muito o que falar, não. Jogou demais. Foi seguro, foi um cara muito lúcido com a bola no pé também, um pouco afobado. A sensação que eu tenho é que o Juba tá ganhando confiança. E isso tá fazendo. Inclusive, Cássio, quando as substituições acontecem, imediatamente, até comentava isso aí fora do ar contigo, imediatamente após as substituições, ele encarna aquilo que parece que foi o que o Rogério pediu para ele, isso. Que é a construção por dentro, e ele dá a condição do Bahia conseguir fazer a jogada que resulta no gol de Jean Lucas, que também pisou na área a partir dessa capacidade que ele teve de afunilar e jogar por dentro, né? Então é realmente assim, um bom momento de jogo. Eu tive um encontro circunstancial com o Rogério Ceni por conta do evento do lançamento do uniforme. Detalhe, tá? Assiste o pod, tá? Ele já falou. Assiste. Ele assiste. Ano passado, vou contar um bastidorzinho assim. Ano passado eu fui para um jogo e fiquei no mesmo hotel que o time. Assim, eu senti que ele me deu uma olhada diferente, mas... Assiste, deve saber quem é todo mundo. Aquele corneteiro? Porque quando ele conversou comigo, ele chamou pelo nome. Eu falei, Então, e aí ele falou, assiste. E do jeito que a gente sabe que ele é compenetrado no trabalho, é natural até que ele consuma determinado tipo de conteúdo e avalie, né? Mas eu sou fã do professor, viu, professor? E ele abriu um espaço ali para discutir com ele, né? A gente ficou conversando por uns 20 minutos a 30 minutos, realmente. E eu perguntei sobre o Juba, porque o Juba muitas vezes estava jogando por dentro nessa saída de 3, com a presença do Gabriel Xavier, Mingo e Canu e Mingo. E aí ele disse que o Juba, para ele, é quem melhor faz isso. Assim, apesar de achar que o Gilberto faz muito bem, ele falou que o Juba por dentro é quem melhor faz isso no elenco do Bahia. A função que ele quer pro Juba. Ele não tem ninguém próximo. Então, a gente pode ter certeza que o Juba vai aparecer muitas vezes. E veja, tá ficando difícil você questionar a titularidade do Juba. Você vai fazer o quê? Com o que o Juba tá jogando, né? Então, foi isso que aconteceu mesmo. E o que Ravel falou faz todo sentido. E é bom destacar isso, o Fábio Ravel, que o Juba foi fazer essa função de maneira mais explícita. E isso aconteceu antes do gol do Bahia. O Bahia não recuou com as trocas. O Bahia não fez trocas para recuar. Né? E isso aí vai ficar aquela coisa na cabeça que o Bahia fez o gol, trocou para poder recuar. Isso não aconteceu. O Bahia fez as trocas antes e o gol saiu logo depois das trocas. Questão de 3, 4 minutos. Bom, então defesa avaliada. Vamos aproveitar e avaliar o Gilberto também, para a gente finalizar a defesa. Amarelinho, para mim, porque tentou deixar o time mais agudo, né? Aí era uma opção para que o Bahia
pesasse mais ali o último terço, né? Já que o Gilberto tem essa vocação, mas talvez até tenha sido porque ele gosta de arriscar mais, mas o fato é que ele errou muito. E aí a comparação vem com áreas que estava fazendo um jogo muito seguro nas iniciativas ofensivas, então isso acabou chamando a atenção. Mas não é que tenha sido desastroso, mas aí não vejo sentido colocar ele no mesmo patamar do Arias. Eu concordo contigo, Cássio. Acho inclusive, que ficou mais latente essas falhas, esses erros que ele cometeu, porque ele tentou muito, assim. Acho que ele foi muito participativo com a bola, quis muito o jogo, num momento, inclusive, que o Bahia precisava retomar esse volume, sobretudo no meio-campo. E ele apareceu como essa opção, quase que como um ala, mesmo que entrando de ofício como lateral, mas em vários momentos ali ele ficou ali espetado no meio ali, mais pela ala direita. Tentou bastante, infelizmente acabou não acertando, mas eu acho que também não dá pra gente pesar tanto negativamente a avaliação dele, não. O amarelinho tá de bom tamanho. Muito bem, então defesa avaliada, vamos para o meio de campo, Caio Alexandre. Acho que enquanto teve pulmão, jogou bem, assim. Especialmente no primeiro tempo, conseguiu fazer boas associações, participou bem do jogo, conduziu, mostrou características que a gente já sabe que ele tem, né? Que é esse passo por cima, que busca os pontos em projeção. E Fez que muito precisa isso aparecer, pô. Precisa, tá certíssimo. Precisa. Porque os caras, quando sobe linha no Bahia, e ano passado muita gente anulou o Bahia assim, subindo pressão, bloqueando o Caio Alexandre na saída de bola, bloqueando o Everton Ribeiro na saída de bola. Exatamente. O Bahia não evoluía. E o Bahia não tinha jogada, porque era Tassiano e Everaldo. O Bahia não tinha jogada de elevação. Com Pulga hoje, meu irmão. 5 minutos, o Pulga saiu na cara do gol, estou cruzado. Passe do Caio Alexandre. Tem que acontecer, tá certíssimo, André. Concordo. Isso, e aconteceu justamente fazendo, dando essa até certo falou, Cássio, no começo da sua análise, assim, o Inter estava querendo ir por cima do Bahia com ímpeto, fazer marcação em linha alta, quando recebeu esse susto, opa, peraí que a gente não vai poder ir assim de vez, né? E isso foi muito a partir dessas iniciativas que Caio teve, assim, e girou bem a bola, acho que ele teve uma atuação bem bacana aí, acho que cabe o verde musgo para ele. Bom, e o Jean Lucas, autor do gol, né, na sua característica ali de pisar na área. Para mim jogou bem, tá? E teve uma coisa que destaquei hoje no Jean Lucas, me chamou a atenção, não sei se foi circunstancial, não sei se já foi conversa do Rogério, não sei se foi o Jean Lucas sendo ali um pouco arredio, insubordinado, né, seria a palavra, mas o fato é que o Jean Lucas, quando ele circula mais, o futebol dele aparece mais para mim. E teve vários lances no primeiro tempo que ele foi pro lado direito. Meu irmão, é desperdício deixar o Jean Lucas preso pela esquerda, velho. Ele tem que circular, ele tem que sair um pouquinho da posição, buscar jogo em outras áreas do campo ali perto do gol. E ele construiu pela direita também. Para mim, ele fez um jogo muito bom. O gol saiu pela esquerda, na função que ele está fazendo, mas ele foi muito bem. Estava pisando na área, que ele precisa pisar na área. Então. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio demais, exatamente. Paulo Sérgio demais. Não, inclusive é isso. Eu acho que as melhores atuações de Jean Lucas são justamente quando ele tem essa capacidade de transitar na faixa central do campo. Tá? Quando ele fica muito fixo, inclusive pegando a bola de costa para o gol adversário, é horrível. Ele não consegue explorar aquilo que ele tem de melhor, porque quando ele pega a bola com capacidade de olhar para frente, de olhar o jogo, de dar opções, de variar na área, de fazer ponta. Em determinados momentos do jogo, Juba centralizou na área e ele fez a ponta. É importante demais que ele consiga ter esse campo para progredir e ainda foi recompensado com o gol justamente por ter a oportunidade de hoje, nesse jogo, apresentar essas características. Então, acho que foi muito bem Jean Lucas hoje. Bom, só para lembrar a galera, né, porque a enquete está no ar, tá, sobre o Ronaldo, e tá 51-49, achando que foi falha. Então tá bem acirrado aí. Quando a gente acabar o campeão, a gente encerra a enquete e dá o resultado. Bom, meio de campo, Everton Ribeiro. Rapaz, deixa eu dizer uma coisa, é muito louco isso. Eu torci muito para o Everton Ribeiro ser substituído, velho. Eu vou botar um amarelo no Everton Ribeiro. Por quê? É foda, porque o Bahia jogou muito bem. Acho que o Everton Ribeiro, para o funcionamento dessa proposta, ele é muito importante. Mas o Everton Ribeiro, em alguns momentos com a bola, e em muitos momentos sem a bola, porra, foi muito mal, velho. Muito. E aí, velho, eu não vou poder colocar um verde e equalizar com jogadores que foram bem, que a gente não encontrou falhas assim, entendeu? Vou botar um amarelo para Everton Ribeiro.
Inclusive um amarelo, Cássio, assim, um amarelo opaco, né? Um amarelo diferente, por exemplo, do que foi Gilberto, que a gente Isso. colocou esse meio amarelo. Everton Ribeiro é aquele jogador que a gente olha e sabe, e até falar uma obviedade aqui, o gesto técnico de Everton Ribeiro, a capacidade que ele tem de fazer o jogo ser jogado, né, acontecer, nenhum outro jogador no Bahia tem. Os problemas são outros, assim. Eu acho que nesse momento, fisicamente, ele não está vivendo uma fase muito boa. Algumas tomadas de decisão não tão legais. Tem aceitado facilmente a marcação. E é Concordo. isso que tem feito ele não desequilibrar como ele normalmente desequilibra. Então, não ter a capacidade de fazer o jogo de maneira brilhante como ele tem, não é o suficiente para ele desequilibrar o jogo em a favor do Bahia, e é por isso que hoje a partida dele foi, no máximo, regular, de fato. Bom, vamos pro Cauli, que hoje foi melhor que o Everton Ribeiro, né? Um dos poucos Opa! jogos que isso aconteceu. Pra mim, Muito. pode botar o verdinho musgo dele aí, velho. Acho que o Cauli fez o melhor jogo dele do Bahia no ano. Talvez o melhor jogo em meses. A ideia de Rogério Ceni funcionou, porque o Cauli foi bem. Construiu, brigou, sabe? Competiu. Assim, duelos individuais ele também venceu. Achei que o Cauli conectado no jogo é outro sabor, velho. E hoje ele estava conectado. Concordo demais. Acho que, inclusive, que ele se sente à vontade jogando nessa posição que ele joga hoje. Já cheguei a falar isso aqui. Quando ele tem essa liberdade de atuar pelo lado direito do campo, com possibilidade de progressão, rotação, voltar um pouco para buscar o jogo na faixa central do campo, ele produz mais e melhor pelo Bahia. Então, em 2025, as melhores partidas dele foram jogando nessa função, assim, exercendo esse posicionamento. Então, tendo liberdade para armar o jogo, pensar o jogo, pegar a bola mais de frente para o gol adversário também. Eu acho que ele fez uma boa partida hoje, concordo totalmente aí com a avaliação de Cássio. Muito bem, vamos para Eric Pulga, o homem que não sente o jogo, né? Foi bem na estreia no Brasileirão, foi bem na estreia na Libertadores, estreia dele, né? Não é estreia do time, estreia dele como Rapaz, profissional e não sentiu o peso. veja como são as coisas, né? A gente estava aqui semanas atrás se questionando e levantando uma dúvida razoável no ar, né? Qual será a resposta de Eric Pulga em jogos de maior desafio técnico? O que esse homem vai, o que esse menino vai apresentar com a camisa do Bahia na Série A? O que ele vai apresentar nos jogos da fase de grupo da Libertadores? E a resposta está aí. A gente não precisa falar muito, não. O homem é verde Paulo Sérgio, sem muita discussão, sem ter o que falar, tá? Mesmo que no começo dos jogos ali, muitas vezes ele pareça um pouquinho nervoso, afoito por mostrar resultado. Não sei se o Cássio tem essa impressão também, assim, que ele Mas no pega a início bola ele quer ser meio pulguinha mesmo. Mas depois o homem se conecta com o jogo, meu irmão, e aí eleva o nível, assim. Acho que que Pulga para contratação. mim, que contratação, viu, velho? Assim, é para aplaudir de pé. Verde mais verde pra ele. E aí, concorda, Cássio? Porra, verde para um baralho. É muito verde. É verde. Verde dá orgulho é torcedor do Palmeiras, velho. Pode colocar aí que. Inclusive o Datafoot, no perfil Datafoot, ele colocou aqui: o Pulga não perdeu um duelo individual, pô. Todos os livros que tentou, e todos os duelos, e foi o Aguirre que tava por ali, o Pulga ganhou. Chama muita atenção no Pulga, né? Porque, pelo menos na minha visão, o que separa os pontas comuns dos pontas diferenciados, né? A capacidade de ter a tomada de decisão correta, né? E ele, geralmente, Isso. ele toma a decisão correta. Raciocínio, velho. Ele raciocina. Raciocinar e em velocidade. Eu acho isso fantástico, fantástico. Um jogador consegue ter tanta velocidade e raciocinar, e Pulga apresentou isso hoje. De novo, né? Já aconteceu isso em outros momentos. A gente fala isso porque, assim, por exemplo, fazendo aqui uma comparação com o Ademir, que para mim é um jogador útil nesse elenco do Bahia, mas é um jogador que não tem essa capacidade, por exemplo, a executar, né? Inclusive chegou a ter um meme que circulou muito ano passado na internet aí, que era a imagem de Ademir com uma frase do lado: futebol é para correr, se fosse para pensar, eu jogava xadrez. O que não é bem verdade. Eu acho que Ademir ele consegue até mesmo. pensar boas jogadas quando ele está
uma velocidade mais baixa, uma rotação no jogo mais baixa. Quando ele está correndo, ele não tem, e são poucos que têm, a bem da verdade, a capacidade de executar os lances com maestria como o Pulga tem. Assim. Eu acho que hoje ele humilhou assim a Aguirre, porque de fato jogou muito. Assim como o Bernabé do outro lado sofreu também, viu, com o lado direito de ataque do Bahia. Os dois laterais do Inter hoje sofreram muito, mas Pulga é a diferença. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, rapaz. Me fugiu o raciocínio do que eu ia falar sobre essa questão do Eric Pulga e do Ademir. Eu vou lembrar e depois eu falo. Sim, essa coisa de pensar. Alan Patrick, viu, velho? Vamos destacar aqui. Meu amigo. Teve um lance no segundo tempo que ele sai de uma pressão de 5. Desgramado. Ele sai de uma pressão de 5. Joga demais, velho. Esconde a bola, velho. Porra. Demais. Craque. Aqui na Bahia a gente chama de puta véia, né, Cássio? Puta véia. PV demais. Muito bem. Então, mais verde aí pro menino Pulga, né? Que foi baratíssimo, né? Pensar que o Biel foi vendido mais caro do que o Bahia pagou no Pulga. Isso é doido, pô. Baita contratação. Maravilhoso. E o Lúcio, perdeu muito gol, né? Tem que botar o pezinho na forma, Ravel Pinheiro. Porra, rapaz, esse aí não tem como a gente não dar um laranjinha pra ele hoje, não. Infelizmente, demais. Jogou mal aí. É um jogador que, assim, titularidade não é minimamente contestada, tá? Jogador extremamente útil pro Bahia. É um jogador que mal movimenta o ataque. Ele mal movimenta o ataque do Bahia. Agora precisa colocar o pé na forma, precisa ser mais assertivo, precisa ser um pouquinho mais associativo em alguns momentos do jogo, tá? Às vezes ele pega a bola assim, pelo ímpeto do atacante que ele é, que já resolveu jogos pro Bahia sendo assim, tá? Pega a bola, finaliza, só que ele tá passando uma fase que ele tá passando um pouquinho desse ponto aí, de fazer a doida e precisa ter e parecer que foi a doida mesmo, Exatamente, Cássio, exatamente. Laranjinha aí pra ele. Laranjinha. Muito bem, então todo time titular avaliado, vamos pro banco, né? A gente já avaliou o Gilberto, ficou com um razoável. Temos ali, entraram basicamente no mesmo período, né? O Ademir, o Nestor e o Eric. Alguém se destacou aí dessa turma? Rapaz, eu botaria amarelinho assim. Veja. Não acho que entraram mal, tá? Não acho que entraram mal. É porque eu ia pelo caminho do Gilberto, que entraram na mesma época, né? No mesmo minuto. Isso. É mais assim, um jogo que não teve grande destaque, mas não acho que eles foram causadores de grandes problemas para o Bahia, não. O Eric entrou para fazer uma função diferente do Cauli, normal. O Ademir para fazer uma beirada ali. Fez sua fumaça, né? Construiu até o lance que Lúcio finalizou por último no jogo. Enfim, eu daria o amarelo, não sei o que pensa o Ravel. Não, eu tô por aí. Eu acho que mudar a avaliação seria preciosismo demais, tá? Amarelo para todo mundo. E com a observação que eu vou muito por essa linha aí. Ademir, o amarelo dele é um pouquinho mais brilhante, porque de fato ainda construiu uma coisa ou outra. E Eric também eu gostei um pouquinho mais. O Rodrigo Nestor e William José vão nesse mesmo amarelo, mas com atuações um pouquinho mais apagadas. Mas dessa mesma avaliação. William com nota, né? Sem branco, né? Deu tempo para mostrar alguma coisa. Deu não. Não, assim, deu no sentido de fazer a avaliação do amarelo, né? Mas não de achar que alguma coisa que ele fez ali tenha contribuído positivo ou negativamente para a avaliação. Acho que esse amarelo de regular, de uma atuação regular, de tentar, por exemplo, hoje, não sei se o Carlos concorda, assim, ele demonstrou mais daquilo que a gente sabe que ele tem capacidade de fazer. É um jogador que faz o pivô, é um jogador que tem uma capacidade muito boa o primeiro toque dele já abre o jogo. Ele consegue fazer aquele primeiro toque, não é aquele centroavante grosseirão que tá ali, vai receber a bola, vai se bater, não vai conseguir dominar. Era uma coisa que, por exemplo, a gente sentia. Isso, é muito técnico. A gente sentia, por exemplo, falta, já que eu citei Everaldo mais cedo aqui, Everaldo não tem capacidade de fazer isso que o William José tem. O refino técnico que ele tem de dar um primeiro passe posicionado corretamente para o jogador de meio campo do Bahia, por exemplo, um lateral que está ali construindo, progredindo jogada com ele, é boa. Mas eu acho que falta ele melhorar em alguns aspectos. É por isso que eu coloco a atuação dele ainda mediana, meira. Muito bem, para finalizar, vamos pro Rogério Ceni. Rapaz, para mim é verde mingo, velho. Hoje o time fez um jogo que a gente enalteceu o jogo todo do Bahia. As trocas a gente faria. Né? A gente não reclamou das trocas.
Inclusive, fiquei surpreso, reagindo ao adversário, né? Porque o Roger Machado tinha feito trocas um pouco antes, colocando o Valência, colocando o Carboneiro, trocando o Bruno Henrique pelo Ronaldo para dar força no meio-campo, já que o Bruno Henrique estava com amarelo, parecia cansado. O Rogério foi lá e meteu também 3 jogadores. Eu achei bacana a atuação do Bahia. E o coletivo do Bahia chamou muita atenção. E aí é um critério que a gente já vem repetindo aqui em alguns momentos. Se você tem um comportamento coletivo ruim, o técnico vai pagar por isso também. Exatamente. E talvez, principalmente, se você tem um comportamento coletivo bom, também precisa ser destacado, porque o técnico é credenciado ao técnico. Mérito Então, do treinador. por isso que eu vou colocar ali o Rogério, na minha opinião, com o verde mingo aí. Faltou o Rogério Ceni no gol só, né, Ravel? Exatamente, Fábio. Eu acho que o problema Já teve bola dessa que ele justamente aí. enjoou também, né? Mas, enfim. Finalzinho de carreira dele ali, apesar de que ele tem uma atuação contra a Universidade Católica que ele já estava cansado já, mas fechou o gol naquele dia ali. Lá no Chile, eu lembro. Exatamente, ali foi partidaço. Mas se tivesse um Rogério Ceni dos tempos áureos aí no gol, o professor não só ia levar o verde minho, como ainda ia levar os 3 pontos. Mas eu acho que a leitura de Cássio, ela é muito do que a gente também avaliou aqui sobre conceito e sobre postura do time hoje. O time que vai a campo tem capacidade de executar esse nível de futebol, pelo amor de Deus, né? Então o treinador tem responsabilidade direta nisso. E eu acho que as leituras de jogo, que é algo que a gente, por vezes, ouve o torcedor criticar em relação ao Rogério, hoje, assim, na minha avaliação em relação ao jogo, ela foi executada perfeitamente, não teria feito nada de diferente do que ele fez, e eu acho que isso, inclusive, está aqui bem pontuado dentro das avaliações que a gente fez dos jogadores individualmente. A soma dessas atuações individuais fizeram um bom coletivo no Bahia, e para mim isso é mérito do treinador. Concordo. Bom, vamos eleger o melhor em campo? Temos aí o Mingo, o Juba, o Jean Lucas, o Pulga. E aí? Para mim, tá entre Mingo e Pulga. Eu vou deixar essa bucha de cena para Cássio decidir. Oxe, fantástico Pulga. Fiquei encantado com algumas decisões que ele tomou partindo para cima, assim. Eu acho... Veja o Santiago Mingo, velho. Coitado, já tá ficando uma coisa ao concurso, né? E você já fica ali... o Mingo foi muito... Aí na hora que ele não for um cara dos melhores em campo, a gente vai começar a reclamar. Mas eu assim, gostei muito do futebol de Mingo. Agora Pulga, porra, velho. E a resposta... sabe o que é, velho? A gente acompanha o Pulga de perto, né? A gente viu o Pulga, foi do Atlético Cearense. Aí vai pro Ferroviário. No Ferroviário, inclusive aqui na Fonte Nova, ele causa um dano no Bahia, aqui na Copa do Nordeste. Em 2-2 ele faz um gol, dá passe para outro. Aí ele vai pro Ceará e o pessoal, vamos ver se esse menino é isso tudo mesmo. Porra, ele fez a escadinha, né? Série D, Série C, Série B, Série A, né? E decidindo, velho, ele vai crescendo, o tempo passando, e ele amadurecendo, e ele vai elevando o patamar do futebol dele. Isso aconteceu, pô. Ele fez com o Ceará, foi o grande destaque do acesso do Ceará, pô. Você jogar no Ceará é muita pressão. O Ceará é obrigado a subir. Ele colocou o Ceará, junto com companheiros, com muitos outros que tiveram mérito, mas ele estava lá sendo o principal destaque do time. E aí ele veio para o Bahia, e a grande questão vai para a reserva, uma reserva para o Bahia, o Bahia tem que contratar um titular, o Bahia vai jogar Libertadores, pipipi, caixa de fósforo. Aí o que acontece? Estreia na Série A, joga pra caramba. Estreia na Libertadores, já tinha ido bem em alguns jogos, como, por exemplo, contra o The Strongest, contra o Boston, mas ele pegou o Internacional, pô. Pegou um time qualificadíssimo, indiscutivelmente qualificado. E ele foi, botou o jogo no bolso, acabou a raça do Aguirre. Então, assim, o amarelo do Bruno Henrique foi um lance de muita destreza do Pulga. Foi um contra-ataque, ele puxou pela direita, ele estava do meio, mais à direita. O Inter pegou, tinha uma bola parada, teve rebote de área, ele pegou essa bola, não tinha muita gente para ele trocar figurinha. Então ele foi para cima dos jogadores do Inter, e o Bruno Henrique estava correndo meio que ao lado dele, só que o Bruno Henrique não vai acompanhar o Pulga na velocidade. O Pulga jogou a bola para ficar à frente do Bruno Henrique, porque aí ele sofreria a falta, chance de amarelo grande, e o Bahia sairia de trás, que ele não tinha para que trocar passe. Não deu outra, velho. O cara experiente com o Bruno Henrique, passou o rapa nele, meio campo, amarelo pro Bruno Henrique, o Bahia sai de trás com a bola, e eu fiquei assim, caramba, o guri pensou com a bola correndo, velho, pra cima dos caras, sabe? Um exemplo.
Muitos outros aconteceram no segundo tempo, quando ele construiu o lance. Esse Pulga encantou por a gente saber que hoje é um primeiro jogo de Libertadores e ele ter respondido em um nível tão alto. Então, por isso até eu fiquei muito inclinado a entre ele e o Mingo fazer isso, dessa escolha pelo Pulga. Muito bem, então Eric Pulga aí eleito melhor em campo na estreia do Bahia na Libertadores. Passar a enquete aqui, 55% acharam que foi falha do Ronaldo e 45% acharam que não foi falha. Então, equilibrado, mas a maioria achou aí que foi falha do goleiro do Bahia no gol do Internacional, né? Bahia estava vencendo, acabou empatando em 1-1. Bom, para a gente arrematar aqui, eu queria falar um pouquinho desse grupo do Bahia, né? Porque a gente teve o Atlético Nacional amassando o Nacional do Uruguai. Eu já começo a achar que não é grupo da morte, não, viu? Eu tô achando que esse Nacional vai ser o saco de pancadas e três times para 2 vagas. Porque foi 3-0, teve 2 bolas na trave. O Nacional mal trocava passe, né? Ficou um tempo muito pouco ali com posse de bola. Me parece mesmo que o Nacional vai ser o saco de pancadas e quem tropeçar contra esse time vai se complicar. Aí vira um desafio pro Bahia, que é o próximo adversário, é o primeiro jogo do Nacional em casa, né? Isso. É bom lembrar que o Nacional ele tá fazendo troca de técnico. Ontem foi um interino, demitiu o seu técnico, o anterior. E de fato tem os mestres do Atlético Nacional de Medellín, né? O Rinestrosa, um jogador colombiano, um caos, jogador forte, finalizador. Fez um gol, deu 2 assistências, então muito bem. Mas dá uma confirmada naquilo que a gente desenhou, né? Foi um pote 1 com cara de pote 4, um pote 4 com cara de pote 2, 3, no caso do Bahia, um pote 3 com cara de 2, 3 e um pote 2 com cara de 1, que é o Inter. Eu acho que foi grupo da morte, principalmente para o Bahia. E essa foi uma coisa curiosa que eu observei, tá? Quando saiu o sorteio, sob a ótica do Bahia, eu não ouvi a expressão grupo da morte. Veja, eu não entendi assim. E não ouvi ali no debate próximo a mim, né? E foram alguns minutos, no sorteio eu estava num programa fazendo uma live. Porém, quando eu saí do micro, né? Microecossistema ali de torcida do Bahia, futebol baiano, enfim, e fui avaliar como reagiram, o presidente do Nacional, coitado, parecia que tinha recebido uma notícia trágica, né? No sorteio de grupos. O Internacional, o pessoal incomodado, o Atlético Nacional incomodado, porque ninguém queria o Bahia. O Bahia foi um presente grego do pote 4. Então, o grupo da morte, ele se deu muito mais pelo Bahia ter entrado nele do que necessariamente pelo Bahia ter pegado os outros. Não foi uma ótica de quem estava naquele momento do Bahia, foi uma ótica de quem estava acompanhando. O pote 1 já é sempre pote 1, o pote 2 é um time com nível pote 1, que é o Inter, no pote 3 é um nível pote 1, 2, que é o Atlético Nacional, e o pote 4 é nível pote 2, pelo menos. 3, no mínimo 3. Vai lá, que está voltando agora. Mas é o 6º elenco mais valioso da Libertadores. Isso significa alguma coisa. Então, foi uma composição de grupo pesada para o Nacional. E, de fato, o Nacional, para mim, e para muita gente que já tive vontade de conversar, é o azarão do grupo, que é o cara do time do pote 1. Então, esse fumo que o Nacional tomou lá na Colômbia não chega a ser uma surpresa, mas tem aí um detalhe, uma armadilha para o Bahia, principalmente depois do empate aqui. Vai colocar o Bahia na obrigação de vencer lá, cara. Porque depois o Bahia pega os 2 jogos em casa contra Nacional e Atlético Nacional, e aí tem, né, a viagem para o martírio, né? Você vai pegar o Atlético Nacional no Atanásio Girardot e depois você vai pegar o Internacional em Porto Alegre para encerrar a fase de grupos. Então o Bahia precisa fazer pontos. Vou estar lá vendo essa pelada, inclusive. Aquece o pezinho, viu, amor? Vou tentar, viu, lindo? Eu falo isso para todos. Mas é isso. Eu acho que o grupo ele realmente tem esse cenário que vai fazer, quando eu digo assim, o Bahia se obrigar a vencer fora. E é inédito, tá? O Bahia jamais venceu um jogo de Libertadores fora do Brasil. Já venceu fora de casa. O que eu aí, vejo Ravel? é Pressão muito aí disso. para esse jogo?
A pressão, eu acho que, inclusive, acho que Cássio foi muito feliz quando ele utilizou uma palavra e uma expressão que se desenha para esse próximo confronto do Bahia, que é a armadilha. Porque todo mundo que olhou o que foi a primeira rodada agora vai dizer: Nacional, saco de pancada do grupo, fava contada, o Bahia chega lá com a obrigação de vencer. Só que, para mim, esse duelo da primeira rodada entre Atlético Nacional de Medellín e Nacional do Uruguai, ele mais confirma de que o Atlético Nacional é uma força do que dá 100% de confirmação de que o Nacional é carta fora do baralho. Eu acho que o que vai dar, na verdade, essa resposta é o jogo contra o Bahia. Ou seja, o Bahia precisa entrar com muita atenção para não transformar um roteiro acessível, de um resultado possível, em um fracasso. Aí sim eu acho que pode ganhar um contorno de dramaticidade. E, na verdade, se o Bahia conseguir vencer o Nacional, Fábio, aí sim é que, para mim, sepulta qualquer chance do time uruguaio aparecer, de fato, como um protagonista. Porque a gente já tinha a impressão de que ele seria esse quarto time do grupo, né, que era o cabeça de chave mais fraco. Mas que isso se confirmaria de acordo com os resultados que fossem acontecendo. O primeiro já dá um indício mais forte. O que eu acho que vai sepultar as chances do Nacional e reforçar plenamente o nosso indicativo é o jogo contra o Bahia, e o Bahia vai precisar entrar muito ligado para não ser surpreendido. Bom, com isso, domingo a gente vai ver um Bahia misto para reserva, né? Rapaz, o pior é o seguinte: você não pode fazer isso com a Série A, tá? Ó, vou falar aqui, aí talvez eu receba ofensa até de Ravel. Prioridade é Série A, cara. A prioridade é Série A. Entendo o clamor, a alegria, o encanto de jogar uma Libertadores da América, mas Série A é algo que, primeiro, é o que consolida o seu status, né? E segundo, é muito traiçoeiro, assim, para você abrir mão de jogo. Eu acho que o Bahia vai ter que fazer trocas, porque o Everton Ribeiro está suspenso, o Jean Lucas jogou 2 partidas 90 minutos, altíssimo nível, mas vai ter uma hora que a dividida vai chegar. E eu não vou assim, achar errado o Bahia botar jogadores na Libertadores que não são titulares, se for para olhar o Brasileirão com calma. Porque eu acho que é importante você frequentar a Libertadores, é importante você frequentar a parte de cima da tabela. O Bahia já largou empatando com o Corinthians. Vai pegar um Santos pressionado, um Santos que é acessível, porque o momento do Santos é ruim. É o tipo de jogo que o Pedro Caixinha perdeu o emprego, tá lindo. Se alguém quiser derrubar o Pedro Caixinha, é esse jogo aí. Se ele toma uma ataca do Bahia em casa, a galera vai ficar insustentável, enfim, vem o Dorival Júnior, o Cambal. Então, é um jogo que o Bahia precisa ter muita atenção. Acredito que pela dinâmica de calendário vai ter que mexer. Mas eu espero que o Bahia, na dividida, desfrute da Libertadores e dê a vida na Série A, para que possa repetir uma boa campanha, melhorar, quem sabe, a posição e, quem sabe, voltar de novo à Libertadores, que é isso que vai dar ao Bahia a rodagem necessária para chegar ao título em algum momento. E aí, Ravel? Conceitualmente, Fábio, conceitualmente eu penso da mesma forma, até porque o campeonato que dá mais possibilidades reais do Bahia ser um frequentador assíduo da Libertadores e não ser mais pote 4 é a Libertadores, é o Brasileirão. Né? O Bahia tem mais chance de chegar à Libertadores via Brasileirão. Né? Chegar numa Copa do Brasil. Mas a atuação de hoje, Ravel e Cássio, não dá a sensação que o Bahia pode ir longe na Libertadores e também não pode. Longe sim, favorito não. Então eu acho que a grande questão é essa. Você não pode pôr em segundo plano. Não estou dizendo aqui que o Bahia não deva jogar Libertadores com seriedade. Porque geralmente colocam, né? Assim, é muito raro você ver um técnico priorizando o Brasileirão, ainda mais no início, do que a Libertadores. Se o Rogério Ceni fizer isso, vai ser. Não, inclusive, eu conversei com uma pessoa e o que ele me confidenciou foi que o desejo de fazer uma boa Libertadores é algo que está muito latente na cabeça de quem está por ali. Não sei se Cássio tem essa mesma informação, mas assim, o que eu vejo é o Bahia mexer contra o Santos, jogar com um time alternativo contra o Santos, soaria menos negativo para mim se o Bahia tivesse vencido o Corinthians, por exemplo.
eu vou compreender mais por essa Isso, necessidade de você rodar o elenco Isso. por uma questão física, mas não por priorizar a Libertadores, tá? Eu acho que o Bahia tem que viver o momento, tem que jogar a Libertadores de uma maneira íntegra, né, honesta, mas não pode deixar de ter atenção pro Brasileirão, não. Ó, Fábio, assim, o desempenho de hoje foi incrível, assim, muito bom, mas difícil, né? Não é simples se repetir performances como essa. Eu acho que se o Bahia realmente passar a repetir jogos bons assim, a gente aumenta a confiança. Mas hoje o que a gente tem é um puta jogo do Bahia, que mesmo assim ele não venceu. Então isso tudo vai ainda para a gavetinha ali das desconfianças, né? Exatamente. Se pode repetir a performance, se repetir na performance consegue ter eficiência para fazer o ciclo perfeito, enfim. Se o jogo vai virar recorte. Mas é um bom sinal. De fato, é um bom sinal, só que precisa de confirmação ainda. Muito bem, então vamos encerrando aqui. Lê um superchat aqui do João Vasco. Ele falou que o jogo terminou em 1-1, amargo, e a torcida aplaudiu. Ele fala, tem como não ser verde mingo para Rogério? A gente deu, né? O verde mais verde aí para o Rogério. E ele acha que a gente pesou a mão no Ronaldo, que para ele foi muito seguro no geral. Concordo, foi muito seguro no geral. Pena que não foi no lance decisivo. Não estou ironizando, não, de verdade. Estou falando que lamento, mas... É por aí. Obrigado, João, pela sua mensagem, mas eu acho que o peso ele é proporcional ao dano, tá? A atuação foi boa, mas o peso ele vem acompanhado do que, infelizmente, a gente acabou não conseguindo ter. Boa, então é isso, né? Valeu, galera, que participou aqui no chat, né? O Lucas Cruz, o Léo, o Brecht André, falou que você é o comentarista mais coerente, Cássio, quando o assunto é Bahia. Obrigado. Obrigado. Enfim, o G. Carlos está por aqui também. Teve um elogio para o Ravel também do Cláudio, viu? Falou que o Ravel também é um ótimo analista das coisas do Bahia. Valeu aí para todo mundo. O ML Obrigado, Nascimento. Cláudio. Enfim, valeu para todo mundo que interagiu. Não deixou a curtida ainda? A hora é agora, tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Já fez tudo isso? Então compartilha com mais torcedores do Bahia para eles fazerem o mesmo aqui. Muita gente ainda não conhece, né? A gente sabe que o Bahia tem canais muito fortes, né, de influenciadores. Talvez ainda não acompanhe a gente, mas apresenta para eles também. Né? Eles veem, dá para ver tudo, né? Hoje na internet dá para ver tudo, ver os canais dos influenciadores, ver aqui também o 45 minutos. Então apresenta ali para o seu amigo que ainda não conhece aqui o 45 minutos. Apresenta essa live aqui, essa análise da primeira rodada da Libertadores. Certamente ele vai gostar e vai virar aqui nosso telespectador, né? Nosso companheiro aqui de live. É isso, valeu, Cássio Cardoso, bom descanso, até a próxima. Abraço, obrigado, Fábio, um abração, Ravel, obrigado para vocês também, e até a próxima. Valeu, meu amigo. Valeu, Ravel, grande abraço. Valeu, Fábio, um abraço, meu amigo, boa noite para você, boa noite para todo mundo que esteve com a gente aqui ao vivo e quem vai consumir também depois esse podcast. Um abraço, Alan, que esteve no Trabalhos Técnicos, e até a próxima. É isso, valeu, Alan, valeu todo mundo, tamo junto e até a próxima. Se inscreve, ativa o sininho, é nóis, tamo junto.